Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Estranhas, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar nosso canal para nos ajudar. Aqui você encontra histórias exclusivas que você nunca vai ver em outro canal, sempre com um barulhinho de chuva no fundo ou então uma música bem assustadora. Mas sem mais delongas, não vamos perder tempo, pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido e vamos já para as histórias de hoje. Olha, vou te falar uma coisa, não tem nada mais assustador do que dividir um espaço com alguém que você não conhece direito. Pode parecer exagero, mas é a pura verdade. Seja na faculdade, no trabalho ou dividindo aluguel, a gente nunca sabe com quem está lidando. Você acha que está economizando ou até fazendo uma amizade, mas pode acabar abrindo as portas da sua vida para alguém que traz o caos. Tem gente esquisita, com hábitos estranhos e às vezes até gente perigosa. Eu vou te contar umas histórias que, olha, só de lembrar me dá um arrepio. Tudo contado por quem viveu. Pode acreditar que depois dessas histórias você vai pensar 2 vezes antes de dividir quarto ou apartamento com qualquer pessoa. O colega da caneta. Quando eu fui para a faculdade, decidi morar num pensionato para economizar. Meu colega de quarto, o Diego, parecia bem tranquilo. Era do tipo tímido, ficava sempre na dele. Ele não tinha muitos amigos e eu achava que é porque ele era um cara reservado. Mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, ele tinha um caderno que nunca largava. Sempre estava anotando as coisas. Perguntei uma vez o que ele escrevia e ele só disse: "Aqui eu escrevo os meus pensamentos." Beleza, né? Cada um tem seu jeito. Só que eu percebia que ele ficava encarando as pessoas, como se estivesse analisando, como se estivesse estudando cada movimento deles. Um dia ele saiu para uma aula à noite e o caderno ficou esquecido em cima da cama. Eu tentei, mas acabei não resistindo. Abri para ver o que ele tanto escrevia. E cara, o negócio era bizarro. Tinha listas de nomes, incluindo o meu, com comentários do tipo: "Ele é inseguro, desconfiado", ou então "Esse aqui é fácil de manipular". No meio das páginas tinha uns desenhos macabros com olhos enormes, corpos deformados e uns rabiscos que pareciam algum tipo de código. Naquela noite eu acordei do nada e olhei, ele estava em pé do lado da minha cama, mexendo na minha mochila. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu com a maior calma do mundo: "Estou conferindo umas coisas, preciso ter certeza de que você é confiável." Depois disso, comecei a dormir de olho aberto, mas o pior foi na última noite antes de eu decidir ir embora. Acordei de madrugada com ele falando alguma coisa. Parecia uma reza, algo que eu não conseguia entender, as palavras não faziam sentido. Ele estava sentado na cama dele, me olhando fixamente, segurando uma caneta, do mesmo jeito que você segura uma faca. Fui embora no dia seguinte sem dar explicações e só descobri depois que ele tinha sido expulso da faculdade porque tinha ameaçado um professor na sala de aula. O quarto dos pesadelos. Eu sou a Jéssica e essa história aconteceu quando eu fui morar com uma colega de trabalho, a Lívia. A gente dividia um apartamento para economizar e no começo era realmente ótimo. Ela era meio reservada, mas super educada. Só que aos poucos percebi que tinha alguma coisa errada. A Lívia tinha mania de trancar o quarto dela o tempo todo e nunca deixava ninguém entrar. Eu achava um pouco estranho, mas eu não ligava muito. Até que eu comecei a ouvir uns barulhos à noite, tipo uns arranhões, uns estalos. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça e que eu estava sendo muito enxerida. Depois percebi que os barulhos vinham só do quarto dela. Teve um dia que ela chegou com uma gaiola enorme coberta por um pano. Perguntei o que era e ela respondeu: "São meus bebês." Eu achei que fosse passarinho, hamster, alguma coisa assim. Mas naquela noite acordei com o barulho de alguma coisa batendo na parede. Fui até a porta dela e olhei pela fechadura. Você não acredita no que eu vi. O quarto estava cheio de cobras pequenas rastejando pelo chão. Tinha uma pilha de ratos mortos num canto e ela estava sentada no meio, mexendo nos ratos como se fosse a coisa mais normal do mundo. No dia seguinte, falei que ia sair do apartamento. Ela ficou brava, transtornada, começou a gritar que eu era igual às outras e que ninguém entendia ela. Depois disso, comecei a trancar meu quarto toda noite. Mas assim que pude, me mudei. Semanas depois, fiquei sabendo que ela foi internada, porque acusaram ela de sacrificar animais para rituais estranhos. Eu não sei se ela era uma pessoa ruim, mas que ela era estranha, ela era. O amigo silencioso. Meu nome é João. Eu dividi apartamento com um cara chamado Rogério. Ele era bem tranquilo, não dava trabalho nenhum.
Só que ele era meio antissocial, né? Detalhe, ele nunca saía do quarto. Eu achava que ele trabalhava de casa ou algo assim, mas com o tempo comecei a estranhar. Ele passava o dia inteiro na frente do computador sussurrando. Parecia que estava falando com alguém, mas nunca vi ninguém visitando ele. Às vezes eu escutava ele rindo sozinho de madrugada. Um dia a internet caiu e ele teve um surto. Jogou o teclado no chão, gritando que eles iam ficar bravos. Só pensei, eles quem? Um dia resolvi entrar no quarto dele enquanto ele estava no mercado. Era muito esquisito. Tinha espelho em todas as paredes e uns papéis colados com desenho de rosto deformado. No computador tinha um vídeo pausado. Era uma sala escura, cheia de pessoas paradas olhando diretamente para a câmera. Quando ele voltou, agiu como se nada tivesse acontecido, mas naquela noite acordei com ele parado na porta do meu quarto, segurando um dos espelhos. Ele estava sorrindo e disse: "Eles gostam de ver você." No dia seguinte nem falei nada, só arrumei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Com certeza ele fazia alguma coisa bizarra na internet para aquele pessoal todo ficar olhando para ele. Nunca mais quero nem ouvir falar de Rogério. O vizinho de porta. Quando me mudei para um kitnet em São Paulo, meu maior medo era a convivência com os vizinhos. Mas no começo tudo parecia bem tranquilo. Meu vizinho de porta era simpático, do tipo que sempre dava bom dia no corredor. Ele parecia um cara pacato de uns 50 anos, solteiro, e estava sempre cuidando das plantinhas na varandinha dele. Só que depois de um tempo comecei a perceber umas coisas estranhas. À noite dava para ouvir ele arrastando móveis. Não era um barulho leve, era como se ele estivesse mudando a posição de todos os móveis o tempo todo. Quando passava pela porta dele de manhã, tinha um cheiro forte, meio azedo, como se fosse alguma coisa apodrecendo. Eu achei que ele podia ter esquecido uma comida em algum cantinho. Um dia fiquei até tarde em casa, estudando, e ouvi um barulho na minha porta. Tipo uns passos bem leves. Fui olhar pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Quando abri a porta, só tinha uma planta deixada bem na frente, com um vaso improvisado com garrafa PET. No dia seguinte, o Paulo me perguntou com um sorriso: "Você gostou da surpresa? Eu achei que ia animar seu dia." Eu achei esquisito, né? Mas ele era mais velho, eu só agradeci. Só que o comportamento dele ficou cada vez mais invasivo. Ele começou a bater na minha porta no meio da noite, falando que estava preocupado porque a luz do meu quarto estava acesa o tempo todo. Teve uma noite que acordei com ele cantando baixinho no corredor, bem perto da minha porta. Mas a gota d'água foi quando ele apareceu na minha varanda, 5 horas da manhã, com a desculpa de que estava procurando um gato para um vizinho. Eu morava no 3º andar e ele só podia ter escalado. Pedi para ele ir embora e ele ficou lá parado me encarando até que eu comecei a gritar. Dei uma de doido mesmo. Depois disso, acabei indo para a casa da minha mãe e nunca mais voltei para aquele kitnet. A colega das anotações. Eu sou a Camila e essa história aconteceu quando eu tive que morar com uma amiga de infância, a Vanessa. A gente sempre foi muito próxima, então eu achei que seria simplesmente perfeito dividir um AP com ela. E no começo, até que foi. A gente tinha os mesmos horários, os mesmos gostos e até saíamos juntas. Só que depois de uns meses, comecei a perceber umas coisas estranhas. A Vanessa tinha um caderno onde ela escrevia tudo. O que é normal, mas quando eu digo que ela escrevia tudo, é tudo mesmo. Um dia, ela deixou o caderno aberto na mesa da sala e vi que ela tinha anotado detalhes sobre mim, tipo: "Hoje a Camila chegou tarde, estava com um sorriso estranho. Será que conheceu alguém?" Ou então: "Camila comeu pizza no almoço. Não parece estar preocupada com dieta." Eu não gostei nada. Confrontei ela e ela riu, dizendo que era só uma brincadeira, que ela estava escrevendo um diário sobre o nosso dia a dia para depois ficar de lembrança. Tentei mesmo deixar para lá, mas ela continuava anotando tudo, só que agora escondida. As coisas começaram a ficar mais bizarras quando eu percebi que ela sabia de coisas que eu não tinha contado para ela. Um dia ela comentou sobre um namoro antigo que eu nunca tinha falado para ela, outro dia sobre uma coisa que eu tinha achado no mercado e eu não tinha contado aquilo para ela. Uma noite acordei e percebi que a porta do meu quarto estava entreaberta. Fui até a sala e lá estava ela, escrevendo no caderno e rindo sozinha. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela respondeu: "Ai, estou só organizando as coisas, um dia você vai me entender." Eu realmente fiquei confusa, mas achei melhor não tentar entender nada. Aquela situação estava ficando estranha e no dia seguinte decidi me mudar. Quando fui arrumar minhas coisas, achei um papel no meu travesseiro com a frase: "Você é muito mais previsível do que pensa."
Nunca mais falei com ela, mas às vezes penso em como uma amizade tão antiga pode ter virado uma coisa tão assustadora. O colega silencioso. Quando comecei meu primeiro emprego em uma cidade grande, optei por um apartamento compartilhado para economizar. O anúncio parecia ideal. Aluguel acessível, pertinho do trabalho e só um colega de quarto para dividir. Assim que me mudei, conheci o outro inquilino, o Renato. Ele era um cara muito educado, já devia ter lá pelos seus 35 anos, não falava muito e passava a maior parte do tempo no quarto, que ele sempre mantinha fechado. Era um cara reservado e eu confesso que eu adorei, porque eu também gostava de ficar quieto e precisava de paz depois do trabalho. Mas com o tempo, o silêncio dele começou a me incomodar. Ele não respondia nem quando eu dava bom dia, não olhava nos meus olhos e parecia que só andava pela casa de madrugada. Eu acordava com o som de passos arrastados no corredor e portas que se fechavam devagar. A primeira coisa que me deixou realmente desconfortável aconteceu numa noite em que eu estava assistindo TV. Do nada, ele apareceu na sala, parou atrás de mim e ficou me observando. Não falou nada, só ficou ali parado. Então eu perguntei se ele precisava de alguma coisa e ele respondeu seco. Você devia usar fones de ouvido. Depois disso, voltou para o quarto e trancou a porta. Mas a coisa mais esquisita ainda aconteceu uma semana depois. Eu estava voltando do trabalho e quando entrei no meu quarto notei que as coisas estavam erradas. Quando a gente mora sozinho, a gente sabe onde deixa cada coisa. E as minhas roupas no armário estavam organizadas de um jeito diferente. O meu travesseiro estava no chão. Fui lá e perguntei para o Renato se ele tinha entrado no meu quarto e ele negou, com aquele mesmo tom frio de sempre. Resolvi instalar uma câmera escondida no meu quarto para tentar entender o que estava acontecendo. Na mesma noite fui dormir mais cedo. Acordei de madrugada com um barulho leve, com alguém mexendo na maçaneta da minha porta. Fiquei imóvel, com o coração disparado, até que ouvi o clique da porta sendo destrancada. No dia seguinte, assisti às imagens da câmera. E lá estava ele, o Renato, entrando no meu quarto no meio da noite. Ele ficava parado ao lado da minha cama, me observando por minutos que pareciam eternos. Depois ele ia até o meu armário, pegava umas roupas, cheirava e colocava de volta. Nem pensei duas vezes, peguei minhas coisas no mesmo dia e saí daquele apartamento sem nem olhar para trás. O Renato era um tipo de pessoa que parecia inofensiva, mas a gente nunca sabe do que alguém assim é capaz de fazer. A porta do quarto trancada. Essa história aconteceu quando eu tinha 24 anos e estava dividindo apartamento com duas meninas que conheci pelo grupo de repúblicas da faculdade. A Carol e a Lívia eram legais no início, mas a Lívia logo começou a me deixar desconfortável. Ela era muito quieta, nunca participava das conversas nem dos nossos jantares. Passava o dia no quarto e sempre que saía trancava a porta. Tudo sobre ela era um mistério. Eu e a Carol às vezes fazíamos piadas sobre o que ela escondia lá dentro. Tipo, vai ver, é só uma bagunça, Carol dizia. Mas a verdade é que ninguém nunca tinha entrado no quarto da Lívia. Até que um dia começou um cheiro estranho na casa. Era um odor forte, parecia com carne podre. Eu e a Carol achamos que podia ser algum rato morto no encanamento, mas o cheiro parecia ficar pior quando a gente passava perto da porta do quarto da Lívia. A Carol sugeriu que a gente perguntasse para ela, mas eu fiquei com medo de parecer invasivo. Teve um dia que aproveitei que ela tinha saído cedo e tentei dar uma espiada. Fiquei surpresa quando vi que ela tinha trocado o trinco da porta por um daqueles com chave. E aquilo me deixou com uma sensação estranha, como se ela estivesse escondendo algo muito mais sério. O ápice aconteceu numa noite que a Carol tinha ido para a casa dos pais e estava só eu e a Lívia no apartamento. Acordei no meio da madrugada com o som baixo, como um murmúrio vindo do corredor. Levantei devagar e vi um feixe de luz vindo por baixo da porta do quarto dela. O som continuava, parecia uma voz baixa, mas não dava para entender o que ela dizia. Minha curiosidade venceu o medo e tentei olhar pelo buraco da fechadura. O que vi foi suficiente para me fazer trancar a porta do meu quarto pelo resto da noite. Dentro do quarto, ela estava sentada no chão, cercada por potes de vidro com algum líquido, escuro, e pedaços de carne que pareciam estar em decomposição. E ela falava sozinha enquanto desenhava algo no chão com aquele líquido. No dia seguinte, acordei bem cedo, sendo que eu mal dormi. Arrumei minhas coisas e fui embora. Não falei nada para nenhuma das duas. Nunca mais voltei naquela casa. Ainda hoje fico pensando o que a Lívia fazia naquele quarto. Seja lá o que fosse, não era algo que eu queria descobrir.